Bom dia primeiro, né? É, eu passei para vocês aqui para ler essa página, completar e fazer o exercício dessa aqui, não foi? Uhum. Vocês conseguiram Uhum. fazer? Tiveram alguma dificuldade? Eu tive todas, né? Porque eu não tava entendendo nada. Mas isso aqui é simples. O que que é basicamente isso daqui? Segmentos proporcionais é o que a gente tem quando a gente trabalha com proporção. Por exemplo, quando a gente trabalha com... O exemplo mais comum aqui é esse aqui, ó. A altura de um prédio e sua sombra, a altura de uma pessoa e sua sombra. Vocês já devem ter visto isso em história lá no sexto ano. Que até o pessoal tá vendo. Relógio de sol, vocês já ouviram falar? Já. O que que é o relógio de sol? Eles marcavam a hora de acordo com a sombra, não é? Sim. Uhum. Então, aqui Uhum. basicamente a gente pode fazer isso também. Primeira coisa, o que que é razão? Vocês lembram o que que é razão? Não lembro, não. Razão, quando a gente fala de razão de duas coisas, é uma fração, né? Uma coisa sobre a outra. Por exemplo, igual ele colocou aqui, ó. Nossa, pior que aqui já tá pronto. Deixa eu pegar o livro de vocês que a gente vai fazendo. Livro do aluno. Página 56. Cadê? Vamos lá, aqui, ó. Eu imagino que vocês tenham lido isso aqui, né? Que eu falei que é sobre razão. O que que é razão, por exemplo? Ele pede para determinar a razão entre AB e BC. Quanto que vale AB aqui, ó? Vale 21, não é? Sim. E BC Uhum. vale quanto? 10,5. Se ele pede AB, a razão de AB e BC, vai colocar 21, que é o valor de AB, sobre BC. Só isso. Ah, tá. Então eu fiz errado. Você fez como? Eu, sei lá, dividi. Então, aí que tá. Quando a gente divide, a gente vai achar, como é que é o nome? Esqueci. A constante da razão. Entendeu? Entendi. Pode dividir? Pode, não tem problema. Só que não precisa dividir. Aqui na letra B, na segunda aqui, ele pede para calcular a razão de D e EF. É a mesma coisa, 6 sobre 3. Não precisava dividir. Não, mas se quiser dividir não tem problema. Aí o que ele pede para vocês concluírem aqui? O que vão ser segmentos proporcionais? Vão ser segmentos que a gente tem isso aqui, ó. Cadê o pente? Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, igual ali, ó. É 21 sobre... Nossa, ficou retorto. Sobre 10,5. Quer saber se é proporcional a 6 terços. Tem duas formas de se fazer isso aqui. Vocês já viram isso 500 vezes em regra de 3. Vocês lembram? Lembro. Ó, o que a gente pode fazer? Tem duas formas. Ou a gente simplifica a fração. Eu posso simplificar ó, 21 ou dividir, né? 21 por 10,5 vai dar 2. 6 por 3 dá 2. Se eu divido as duas frações e o resultado é igual, quer dizer que são proporcionais. É a mesma coisa do exercício da matéria anterior. Mais fácil escrever, né? Tô pagando de doido. Então, se eles são iguais, ó, são proporcionais. Ou então, a outra forma de fazer é multiplicando em x. Ó, 21 vezes 3 vai dar 63. E se eu multiplico 10,5 por 6, também vai dar 63. Mesma coisa, deu o mesmo resultado, quer dizer que são proporcionais. Vocês entenderam? Sim. Entendemos. Uhum. Então vamos lá, é o que ele fala aqui embaixo. Ó. Dizemos que as medidas de quatro segmentos A, B, C, D, E, F, G e H nessa ordem formam uma proporção quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão das medidas dos dois últimos. Ou seja, A sobre AB sobre CD é igual a EF sobre GH. O que vocês têm que prestar atenção aqui? Ó? Reparem na ordem que ele colocou. Ó. AB, CD, EE, EF, desculpa, GH. Se aparecer nessa ordem, na hora que eu for montar a proporção, tem que ser exatamente nessa ordem. O primeiro sobre o segundo, o terceiro sobre o quarto. Se eu modifico a ordem, dá um resultado diferente. Beleza?
Beleza. Beleza. Vamos lá, continuando aqui o exercício. Se vocês tiveram alguma dificuldade, a Sofia falou que teve todas as dificuldades. Eu passei a página toda, né? Um até Eu não, a a Camila. Camila, desculpa. O que você teve dificuldade aqui, Camila? Vamos lá, vamos fazer um por um. Em cada item, determine a razão AB sobre CD. Aqui você só vai montar a fração. 15 sobre Eu, 30. eu, divi- Hã? eu dividi todos. Aí, se vamos supor, você achou 15 sobre 30, 0,5? Eu acho que sim, deixa eu olhar aqui. Quem tá falando? É Eu não Camila ou sei. Sofia? A Camila. Camila. Gente, parece ser igual a voz de vocês. É no livro didático? É o livro didático, isso, laranjinha. Achei. Não, deu 2. Você fez ao contrário, então. Você fez o 30 sobre o 15. É, foi Tem que isso ser, mesmo. tem que ser ao contrário. Tem que ser na ordem que aparece, ó. AB sobre CD. Ou seja, 15 sobre 30. Nesse exemplo aqui, 12 sobre 2. Nesse aqui, 18 sobre 4. Nesse aqui, 16 sobre 20. E por aí vai. Ô, professor, Oi. a gente vai começar a usar o livro novo ainda em quarentena ou na escola? Boa pergunta. Então, eu até falei com as meninas mais cedo. Essa matéria agora aqui, que eu vou passar para vocês nessa semana, que é a próxima, o capítulo 3, na verdade, eu vou passá-lo bem rapidinho, vai ser provavelmente só essa semana. Que também é uma matéria curta, né? Que é essa parte de segmentos proporcionais e depois teorema de Tales, que eu acho que é mais simples. Eu vou passar, fazer uma videoaula gravando, passar bastante, fazer os exemplos que aparecem, né? E passar bastante exercício. Aí provavelmente na segunda-feira da semana que vem a gente deve fazer uma chamada para caso fique alguma dúvida e vamos encerrar. Aí provavelmente a partir de terça-feira ou segunda da semana que vem já vou começar o livro novo. Entendi. Aí a questão de voltar às aulas, gente, eu não sei quando que é. Assim, a gente tá. O prazo que falaram pra gente, que o governador deu, é até dia 30 de abril. Vamos supor, então, teoricamente, né? Na próxima semana, segunda-feira, já teria aula presencial. Só que eu já ouvi algumas pessoas, o próprio governador, no sábado, quando foi falar alguma coisa sobre a pandemia, falou que essa semana, que provavelmente não voltaria na segunda-feira, que essa semana ele ia tipo, conversar com o secretário de saúde para verificar. E eu já vi uma entrevista do secretário de saúde falando que provavelmente não vai ser no começo de maio, só mais para frente. Pode ser, por exemplo, que volte. Pode ser. Estavam falando que ia voltar dia 30 de maio. Então, já ouvi esse prazo, já ouvi gente falando que, por exemplo, só voltaria em julho. Tipo assim, é Aham, muita informação desencontrada, né? O que a gente tá fazendo é esperar mesmo, né? Tentando seguir. Mas igual eu falei, Elisa, é, essas matérias que a gente tá, pelo menos falar em matemática, né? Que eu tenho bastante aula com vocês. Essas matérias que eu tô passando, assim, mais corrido um pouco, porque, infelizmente, não é a mesma coisa que presencial, né? Não tem como. é. Então, assim, igual, tem alguns alunos que estão fazendo as atividades, estão até conseguindo desenvolver bem, só que tem aluno que não está fazendo, tem aluno que não tá se adaptando, e é normal, né? Então, o que que a gente vai fazer? Quando voltar, a gente vai dar umas pinceladas, assim, algumas coisas que são mais importantes, né? Não vai dar para ver tudo de novo, mas assim, como posso dizer? Por exemplo, igual essa matéria de agora, o Teorema de Tales, é uma matéria que é mais fácil. Então, provavelmente ela vai ser uma que a gente vai só dar uma pincelada mesmo, só rever para vocês não terem perdido. Entendeu? Entendi. Só que aí quanto mais gente participar, melhor, né? Tipo assim, aí menos coisa vai ter que rever. Vocês já vão ter uma noção melhor, né? Entendeu? Vocês têm prova do IFES nesse ano ainda. Nossa, eu nem sei se vai dar pra fazer, né? Porque Por que do não? jeito que tá as coisas, Ah, mas todo mundo tá passando por uma dificuldade. né? Menos a pública, né? Que não tá tendo aula. Mas eles não tendo negócio lá escolar, né? Tem alguns que tá tendo na TV. Então, Aula. o Mas escolar. é canal aberto, nem todo mundo tem a antena. Vamos lá, continuando aqui então. 2. A 2 vai pedir para medir em centímetros isso aqui, cada um dos segmentos. E de acordo com as medidas, a gente tem que verificar se MN, OP, QR, ST formam proporção. Vocês vão montar duas frações e fazer de alguma dessas duas formas aqui. Ó. Ou vocês multiplicam em x cruzado, ou vocês vão simplificar. Ou dividir, né? Tanto faz, dá no mesmo.
Algum... Ai, desculpa. Alguma dúvida nessa? Não Não. entendi, não. Nessa aqui, ó, você vai medir primeiro em centímetros isso daqui, ó. De M até Uhum. N, exemplo, deu 2 centímetros. De O até P, 3 centímetros. De Q até R, 4 centímetros. De S até C, S até T, desculpa, 5 centímetros. Tô chutando, tá? Não sei se é isso, não. É isso sim, já me deu. É? É É. isso. Caraca, eu sou o bichão, filho. No olho bati e calculei. É... Aí você vai montar uma proporção, por exemplo, ó. Vou colocar aqui, ó. Ele falou que é de MN. Deixa eu colocar assim melhor, né? MN, OP, QR e ST. Certo? Aí ele quer que verificar se isso aqui nessa ordem forma uma proporção. Ou seja, MN sobre OP é igual a QR sobre ST. Substituindo os valores, MN vale 2, OP 3, QR 4, ST 5. Aí tem duas formas de a gente fazer. Ou a gente multiplica em x. Quando a gente trabalha com dois valores, esse caminho aqui de multiplicar em x é o mais fácil. Ó, 2 vezes 5, 10. 10. Igual 3 vezes 4, 12. 10 é igual a 12? Não, é Não. diferente. Deixa eu fazer bonitinho. É diferente. Então, o que que isso significa? Que eles não... Vou colocar aqui embaixo. Não são proporcionais. Tô dando a resposta do exercício, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Entendeu? Só isso. Entendi. Se fosse proporcionais, você ia colocar. Se o resultado aqui, né, desse igual, você ia colocar. São proporcionais. Entendeu? Então é tipo, basicamente isso? Aham. Essa primeira parte da matéria. Na verdade, Nossa, teorema de Tales, tudo vai ser isso aí, praticamente. Quando a gente for trabalhar com o teorema de Tales, que é a matéria que eu vou explicar para vocês amanhã, vocês vão ter que montar essas proporções. A diferença é que aqui, ó, ele já te deu quais são a proporção que ele quer que você teste. Ele já falou que é M sobre O, MN sobre OP, que é R sobre ST. A diferença é que lá em teorema de Tales a gente vai ter que olhar a figura e vai enxergar quando que eu tenho essa proporção ou não. Entendi. Então vamos lá, continuando aqui. Ó. 3, a 3 eu passei também, né? passou. A mesma coisa, ó. As medidas dos segmentos AB, CD, EF e GH nessa ordem formam proporção. Sabendo que AB vale 6,4 cm, CD 0,13, EF 192 mm. Determine a medida do segmento GH em centímetros. O que vocês têm que tomar cuidado aqui? Ó? Que está tudo em unidade de medida diferente. Vocês repararam isso? Não. Que aqui, ó, AB está em centímetros, CD está em metro, EF está em milímetro. Então, antes de fazer as contas, vocês têm que transformar. Ou coloca tudo em centímetro, ou coloca tudo em metro, tanto faz. Vocês lembram como é que transforma? Não. Lembra como é que transforma? Não. Então, vamos lá. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, colocar dam. Metro. Que é isso? Oi? Que é isso? São as unidades de medidas. km, quilômetro, hm é hectômetro, DAM, decâmetro, m é metro. Ah, tá. Lembrei. Decímetro, centímetro, milímetro. Deixa eu dar um espaço maior para ficar bonitinho. Lembrou o que que é? Lembrei. Como que a gente transforma de uma para outra? A gente vai andar com a vírgula, por exemplo. 0,13 metros. Vou transformar isso aqui para centímetro. Vou transformar tudo para centímetro, tá? Ó, de metro para centímetro são quantas casas? Ó? Uma, duas. Então, vou andar com as vírgulas duas casas para a direita. Uma, duas. Ficou? 13 centímetros. Entendeu?
Aham. 192 milímetros. Uhum. Vocês já me enviaram esse exercício, vocês três? Não. Eu ainda não enviei, mas eu Não. fiz. Ah, eu já enviei. Então, aí eu tô passando a resposta certa agora. 193, ó, de milímetro para centímetro. Vai andar quantas casas? Ó? Uma casa para a esquerda. A vírgula, que quando não tem nada, tá aqui. Vou andar uma casa para a esquerda. Ó. Ficou, então, 19,2 centímetros. Vocês entenderam? Sim. Aí, quais são a ordem que ele falou? AB sobre CD, ou seja, 6,4 sobre 13 tem que ser igual a F, que é 19,2, sobre o GH, que a gente não sabe quando que é. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o X. Como que vai resolver agora? Multiplica cruzado. 6,4 x é igual a 13 vezes 19,2. Aí vocês resolvam aí. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, beleza. Professor, Oi, pode falar. só que eu fiz, mas eu ainda não enviei. Aí na hora de enviar, eu envio corrigido ou não? Pode Ou enviar do jeito que eu corrigido. fiz? Se você entendeu, tenta refazer, pode enviar corrigido. Ah, então tá bom. Tá bom? É que a correção Uhum. mesmo, aqui eu só tô passando pra. Eu achei que fosse mais gente vir, né? Achei que fosse quem tivesse com mais dificuldade. Aqui foi só pra dar uma pincelada na matéria, pra quando eu for adiantar, você já ter noção disso aqui. Aí Entendi. a correção mesmo eu vou mandar, provavelmente hoje não, né? Porque eu coloquei isso até de noite. Se eu mandar hoje, vou mandar a correção amanhã. Ou no grupo, lá no Escola Web, em algum lugar, tá bom? Entendi. Mas eu Tá vou bom. montar a correção certinha, bonitinha, organizadinha, tá bom? Tá. E por último aqui, ó, 4. O perímetro de um retângulo é 280 centímetros. Sabendo que a razão entre a medida da altura e a medida da base é 3/4. Determine a medida da base e a medida da altura desse retângulo. Vocês conseguiram fazer essa aqui? Ó, o que ele falou? Vocês vão ter que pensar um pouco nisso aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó, que o perímetro é igual a 280, é metros ou centímetros? Centímetros. E ele falou que a razão entre a altura e a base, a altura e a base é igual a 3/4. Certo? Uhum. Vou desenhar aqui o retângulo só para vocês entenderem, igual tá ali, ó. Aqui é a altura e aqui é a base. Vocês conseguem enxergar o seguinte, ó, que aqui em cima é o mesmo valor da base e aqui em cima é o mesmo valor da altura? Aqui do Sim. lado, quer dizer? Então, se eu somo esses três aqui, ó, o perímetro, vocês conseguem enxergar então que é a mesma coisa que isso daqui, ó? 2 a altura mais 2 vezes a base? Sim. Então, a gente pode colocar, fazer uma nova proporção. Vou fazer então, ó, que o perímetro, em relação a essa proporção aqui, ó, é igual a 2 vezes. Quem está no lugar da altura aqui não é o 3? Ó, isso aqui representa como se fosse a altura. Isso aqui representa como se fosse a base. Então, 2 vezes 4. Perímetro é igual a 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 8 mais 6, 14. Então, a gente pode montar uma nova proporção. Como assim? Ó? Colocar, ó, a altura, a gente não sabe quanto que vale. Mas a gente sabe que, em proporção, ela vale 3. Certo? O perímetro da figura real, a gente já sabe quanto que vale. 280. E, utilizando essa proporção aqui que ele nos deu, vale 14. Multipliquem x aí agora. Aí vocês tentem fazer.
É que eu já dei o caminho todo praticamente, já fiz toda a conta. Tá bom? Cara, pra multiplicar o quê? Pra multiplicar o quê? Você multiplica em x agora. É, não 14. dá pra ver. Não dá... Não dá pra ver que tá. Vira a tela do celular. Você tá com o celular ou computador? Eu já virei, não adiantou. Deixa eu ver aqui, calma aí. Eita. Calma aí, deixa eu digitar aqui. Melhorou? Aham. Então, aí você vai multiplicar aqui agora em x. Deixa eu desligar aqui. 14 vezes A, 3 vezes 280. Aí vocês vão achar o valor da altura. Depois vocês vão fazer a mesma coisa com a base, ó. A base sobre 4 é igual... Ô, Jaqueline. É igual a 280 sobre 14 também. Entenderam? Entendendo. Sim. Alguma dúvida? Sim. Não. Então, por hoje, gente, o que vocês vão fazer? Façam as atividades, me enviem. É igual eu Você falei. passou mais, João Pedro. Passei mais? Você passou até a 6. Passei até a 6. Oh, beleza. Achei que fosse só até a 4 só. Nossa. Então, vamos continuar aqui, então. Sério, eu achei que fosse só essa página só. Deixa eu só responder a Jaqueline aqui. Calma aí, rapidinho. Tô retirando a ocorrência de aluno. Meu Deus. Tomara que não seja meu. Não, eu tô tirando a né? ocorrência. Nem meu. Ah, tá. 4. É que ela fez atividade, só que eu não tinha achado. Aí deu ocorrência nela, só que ela depois me mandou aqui. Aí, vamos lá. Na figura ao lado, o ponto B está localizado no segmento AC. Aqui, está no meio dele. De tal modo que AB sobre BC vale 2/5. Ou seja, ele não falou quanto que é a medida, mas a gente pode, quando for assim, imaginar que isso aqui vale 2 e isso aqui vale 5. Sabendo que o segmento BC mede 50, qual é a medida AB? A gente vai montar uma proporção. A gente sabe que A... Opa, deixa eu fazer lá, né? Opa. A gente sabe que AB sobre BC é igual a 2/5. Só que ele já falou que o BC vale 50. Então, aqui embaixo não vale 5, vale 50. E em cima, x. Para resolver isso aqui, multiplica cruzado e esquece essa primeira parte aqui. Vocês entenderam? Sempre quando for resolver, vai ser assim. Multiplica em x. Entendi. Você foi dando junto bonitinho. Aí aqui, você vai determinar o valor de AB aqui, que é o x. Vamos resolver isso aqui. 5 vai dar 5x, vai dar 100. X, então, é igual a 20. Aí você vai calcular a razão. A razão é a mesma coisa desse anterior. Você vai colocar AB, que é 20, sobre BC, que é 50. 20 sobre 50, e depois o contrário, 50 sobre 20. Beleza? Aham. E por último, assim, vocês acham que é a mais dificilzinha. Considerando um segmento MN de medida 14, a que distância de M deve ser marcado um ponto P pertencente ao segmento MN, tal que MP sobre PN é igual a 2/5. Vamos lá, a gente vai montar a proporção igual. Eu consigo tirar print? Consigo, né? Caraca, que perfeito, ó. Melhor ainda. Vamos lá, ele falou o seguinte, ó. Que MP sobre PN é igual... Professor, não. Ah, tá no canto, né? É. Melhorou? Sim.
Ô, caraca, voltou. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ele falou que MP sobre PN é igual a 2/5. Certo? Só que ele deu aqui embaixo, ó, o valor. Quanto que é o valor real de MP? Ó? Daqui até aqui vale X. X. De P até N, o valor real, ó, 14 menos X. Pronto. Com base nisso aqui, a gente vai resolver agora. Mesma coisa, multiplicando em X. Qual que é o cuidado que tem que ter? Ó, 5 vezes X, 5x. O cuidado que vocês têm que ter é que aqui, ó, quando eu for multiplicar, tem que multiplicar pelos dois. 2 vezes 14, 28. 2 vezes x, menos 2x. Aí eles vão resolver normal, ó. Deixa eu resolver, né? 5x mais 2x é igual a 28. 7x é igual a 28, aí vocês terminam de resolver. Senão eu vou dar a resposta. Vocês entenderam? Sempre vai ser isso aqui, ó. O que é importante vocês saírem daqui sabendo? Sempre quando for montar uma proporção, tem que multiplicar em x. Tá. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Se tiverem com dúvida, vocês me avisam. Se tiver, vamos supor, se achar que estiver falando muito rápido na matéria, estiver correndo muito, vocês falam, tá bom? Tá bom. É, igual eu falei, Amanhã, pode falar. amanhã você vai ter videoaula também? Eu vou postar o vídeo, vou postar o vídeo da correção desse exercício e a explicação de teorema de Tales, Ah, tá. Tá bom. tá bom? Aí, porque a previsão era fazer isso, aí calma, amanhã é quarta. Aí na quinta-feira eu vou passar um exercício para vocês e na sexta-feira é videoaula, só que na sexta-feira é feriado, né? Aí então o que eu vou fazer? Vou passar o exercício para vocês entregarem na segunda-feira. Aí na segunda-feira a gente faz a videoconferência. Assim. Que a gente, vamos supor, vai vendo os exercícios, corrigindo. Entendeu? Uhum. Abram aí a câmera. Vocês estão de pijama não, né? Ah, eu tô. Ah, Eu só tô com o cabelo todo desarrumado. pra tirar uma Não, eu foto tô, pra mandar. eu tô toda cagada. Não, então deixa. Então semana que vem vocês se produzem direitinho pra gente tirar uma foto, então. Tá bom? Tadinho. Então tá, então. Tchau. Tchau, gente. Até isso. Até mais. Beijo.